O capítulo 284 de Blue Lock tá aí e a gente tem algumas coisas pra conversar sobre o Isagi, sobre a evolução dele e principalmente sobre os acontecimentos desse capítulo e de alguns anteriores, né? Bom, o último capítulo aqui que eu trouxe algum tipo de análise pro canal acabou sendo o 280, onde o Isagi ainda estava analisando alguma solução para tentar evoluir junto com os gênios. Porém, ele acabou depois conseguindo interpretar como isso funciona. E eu acho justo, antes da gente discutir sobre os acontecimentos do capítulo 284, a gente conversar um pouquinho sobre o que aconteceu antes, né? No caso, no capítulo 281, 2 e 3. Bom, o que aconteceu nesses capítulos foi basicamente o Isagi analisando o conceito de gênio e de aprendiz talentoso. No final, ele acabou se considerando um aprendiz talentoso, que é o quê? Uma pessoa que analisa o mundo com lógica, uma pessoa que usa de estratégia e da lógica para conseguir descobrir como vencer os seus adversários, usando as suas próprias armas da melhor forma possível. Enquanto um gênio faz as coisas de maneira muito mais intuitiva, ele não precisa pensar, ele já nasceu com todo o talento que ele poderia ter. Então ele não precisa necessariamente se esforçar para pensar numa estratégia. É muito mais uma força destrutiva do que qualquer coisa. O Isagi mesmo descreve assim. Com isso a gente pode tirar vários personagens que provavelmente são gênios dentro da história, mas aí a gente pode fazer isso outro dia. O foco aqui é que depois que o Isagi termina essa análise, ele também conclui que o Kaiser é um aprendiz talentoso e não um gênio. Já que, se você parar pra pensar, tudo que o Kaiser faz dentro da história pode ser explicado com lógica de alguma forma. Isso desde o Kaiser Impact até coisas como a metavisão ou o olho do predador que o Kaiser também possui, podem ser facilmente explicadas com lógica, com ele tendo enxergado alguma forma de evoluir dentro do campo e usado as armas dele a favor dele mesmo. Após isso, o Isagi termina esse raciocínio concluindo que a maneira eficaz de evoluir e de conseguir se tornar a melhor versão de si mesmo, tendo esse despertar finalmente do Isagi, é jogando fora todos os sentimentos, todos os pensamentos desnecessários para a vitória. E isso é uma coisa que faz muito sentido com o personagem. Por quê? Porque o Isagi, até então, todas as partidas dele, ele tinha algum motivo especial para se esforçar para vencer, seja porque, por exemplo, alguns casos que você pode lembrar de cabeça. Na partida lá da segunda seleção, ele queria pegar o Bátira de volta. Na outra, ele queria vencer o Naruhaya por ter provocado ele e esse tipo de coisa. Porém aqui, o Isagi joga todos esses pensamentos fora. Rivalidade com o Kaiser, admiração pelo Noah, rivalidade com o Rin. Nada disso me importa nesse instante. Porque o que importa é vencer, é se tornar o melhor do mundo. E o Isagi consegue fazer isso. O que o Isagi ganha com esse despertar, a habilidade que ele consegue tirar e extrair dele mesmo, é se usar como ferramenta para atingir o ponto da jogada que ele quer executar. Agora não importa mais quem faz a jogada. O que importa é que o Isagi estava no centro dela e foi ele que mentalizou tudo aquilo e levou o time à vitória. Exatamente o que o Kaiser tinha falado na partida contra o Ubers. Ele pode ter feito o gol, mas aquele gol foi do Isagi, a jogada foi toda armada por ele. Então isso aí provavelmente já era um foreshadow do que a gente tem agora com o Isagi, o despertar dele. Ele explica essa nova fase, essa nova filosofia dele com a frase: vender até a alma para vencer. E isso significa exatamente o que eu falei. Não importa o que o Isagi tenha que usar, não importa nem se ele tenha que se tirar do holofote. Se ele armou a jogada e levou o time à vitória, ou pelo menos destruiu o adversário dele, isso já é uma vitória para o Isagi. Após ele atingir esse despertar, ele acaba conseguindo barrar um gol do Rin, usando o próprio corpo como ferramenta, conseguindo assim deixar uma margem para o Kaiser desviar a bola e para o Gagamaru defender o gol. E no final, após isso, o Isagi acaba conversando com o Hiyori sobre o que ele tinha acabado de fazer, e ele explica basicamente o que eu acabei de explicar.
o simbolismo, todo o significado dessa nova filosofia que ele tem por trás. A filosofia de vender até a alma para vencer. Conseguir usar de si mesmo para conseguir, nem que seja saindo do papel principal, a vitória para o seu time. Essa é a filosofia do Isagi agora. O Rin vem questionar ele e fala que o ego do Isagi apodreceu, o ego dele como atacante, coisa que o Isagi simplesmente rebate falando que foi o ego do Rin que ficou fraco nessa situação, porque o Isagi conseguiu barrar o gol dele e destruiu completamente qualquer tipo de estratégia que ele poderia fazer com aquilo. Inclusive, nesse momento, o tempo do Star Change acabou, então o Loki e o Noah voltam pro banco, então o Isagi garantiu que o Loki não fizesse nada no jogo, não conseguiu fazer o último gol, então acabou que o Loki foi derrotado nesse momento. O Loki nega que foi derrotado porque ele diz que o jogo foi decepcionante, já que o Rin não conseguiu fazer o gol com a assistência dele, então vai demorar muito tempo para o Rin evoluir a chegar no nível dele também. Só que o Isagi simplesmente aparece nesse momento e fala que é pro Loki calar a boca dele, porque ele não ganhou nada ali. Ele não ganhou nada. Entrou lá no Star Change, foi derrotado, não conseguiu fazer nenhum gol, não conseguiu dar assistência pra ninguém. O máximo que ele fez foi impedir que o time perdesse, porque ele defendeu o Kaiser Impact que o Kaiser tinha dado anteriormente. Só isso. Tirando isso, o Loki não fez mais de nada no jogo. E o Isagi termina dizendo que o Loki é muito convencido para alguém que só nasceu rápido. O Noah tenta dar ali um apavoro no Isagi, falando que aquilo ali está sendo transmitido mundialmente, então ele deveria tomar cuidado com as palavras. Mas o Isagi vai além e chega no Noah falando que não acredita mais em nada do que ele diz, porque o Noah só usou ele como um peão. Então, agora o Isagi decide que não vai criar mais uma teoria para vencer o jogo. Ele vai criar uma teoria para superar o Noah e pegar a próxima Copa do Mundo. Esse é um momento que diz muito sobre o personagem do Isagi. Porque até então, o Isagi que a gente tinha, como ele mesmo falava, era uma pessoa que queria chegar no topo do mundo e não tinha nenhum motivo para isso. Só queria chegar no topo do mundo, não tinha nenhuma justificativa, não tinha um ideal forte, mas agora o Isagi tá mais forte do que nunca. Ele entendeu como o ego dele realmente se comporta, entendeu como é o mundo, como funciona a lógica de gênios e de aprendizes talentosos. Finalmente achou a última peça que faltava para ele finalmente atingir esse nível mundial. Então, o Isagi agora finalmente se põe em posição de ameaçar esses grandes gênios do mundo. Porque é isso a evolução. E nisso a gente pode finalmente entender o propósito da Liga Neo Egoísta, depois de todo esse tempo. A Liga Neo Egoísta nunca foi sobre o Isagi se tornar o centro do time, o centro do Blue Lock, o maior atacante do Blue Lock, o top 1 ou coisa do tipo. A Liga Neo Egoísta é sobre o Isagi entendendo como o ego dele funciona, de uma vez por todas, que ele não é só, ele não tem que ser como os outros gênios, ele não tem que ser como os outros jogadores para se tornar melhor do que eles. Porque no fim o egoísmo é sobre encontrar a sua própria forma de fazer as coisas, o seu próprio jeito, a própria fórmula da vitória. E é isso que o Isagi encontra nesse momento, após basicamente perecer no meio do campo e renascer de uma vez só, como ele já tinha feito várias outras vezes. Bom, após isso, o Isagi conclui que ele tem que continuar evoluindo, e se ele continuar com essa estratégia de se usando como ferramenta e vendendo até a alma para vencer, ele pode derrotar o Rin. Mas para isso, ele vai ter que se unir com o Kaiser. E o capítulo se encerra com o Isagi fazendo a proposta para o Kaiser de se unir, porque só juntos eles podem acabar com a Liga Neo Egoísta. Isso vai ser uma coisa que vai ser bem interessante de se acompanhar nos próximos capítulos.
A gente não vê se o Kaiser aceitou ou não, mas se o Kaiser recusar, o Isagi provavelmente vai continuar fazendo o que ele fez no capítulo anterior, se usando como ferramenta para garantir que o Kaiser marque ou coisa do tipo, ou até mesmo o próprio Isagi marcar de alguma forma, já que até então a gente não viu como essa nova estratégia do Isagi funciona com ele no centro das atenções, só colocando os outros no centro, se usando como ferramenta para garantir que ele tenha armado uma jogada que outro jogador tenha executado, se tornando meio que esse mestre das marionetes de uma forma parecida com a que o Rin fazia no começo. A diferença é que o Rin fazia isso de uma maneira muito mais específica, né? O Rin se movia de uma maneira que guiava as outras pessoas a seguirem os comandos dele. Já o Isagi está se movendo de uma maneira a aproveitar os movimentos que as outras pessoas estão fazendo. Foi o que ele fez com o Gagamaru e com o Kaiser para defender o gol daquele chute do Rin. Algo a se mencionar também sobre essa questão do Isagi com o Rin, dessa semelhança, é que é bem perceptível a dualidade que se formou agora com a aura do Rin, tendo esse aspecto distorcido e destrutivo, e a do Isagi sendo muito mais racional e luminosa. Isso não significa necessariamente que um foi para um caminho bom e outro para um caminho ruim, ou que um ficou melhor do que o outro, mas é simplesmente a questão de que eles seguiram caminhos diferentes, eles ascenderam ao seu próprio ego, ao seu próprio despertar e conseguiram chegar num nível novo de evolução individual. Uma coisa que eles finalmente se livraram daquela afirmação infame que a gente tinha antes. Por exemplo, o Barou, no jogo do Sub-20, fala que o Rin é só outro Isagi, ou coisa do tipo. E agora eles se dividiram, eles não são mais parecidos, eles não têm mais estilos de jogo parecidos, porque ambos nessa partida encontraram seu próprio ego e conseguiram despertar da maneira correta, sem todas as outras tentativas que eles tiveram anteriormente, como o Rin no jogo do Sub-20, que tinha usado pela primeira vez esse estilo de jogo, mas acabou que não compreendeu de fato como ele funcionava. E a mesma coisa para o Isagi, que finalmente conseguiu entender como é que o ego dele funciona de verdade. Bom, eu também tenho um vídeo para gravar de uma análise sobre o Rin. Eu vou analisar o personagem do Rin, esse vídeo deve sair em breve. Mas diga aí nos comentários o que vocês acham desse vídeo sobre o Rin sair depois. E bom, sinceramente, eu adorei esse capítulo, eu adorei a proposta do Isagi com o Kaiser. A evolução do Isagi tá maravilhosa, ele voltou pro meu top 5 de personagens favoritos. Porque isso aqui é o que eu esperava do Isagi desde o começo. É o que eu sempre quis pro personagem, tá voltando a fazer sentido agora. E, sinceramente, tá muito mais interessante ele dessa forma do que o egoísta supremo que quer derrotar todo mundo e se tornar o melhor e tal. Ele agindo desse método fica muito mais interessante pro personagem dele. Mas enfim, o vídeo foi isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo. E falou.